Há 2 anos, embora o Rayleigh já fosse velho, ele ainda poderia combater de frente a frente o almirante Kizaru lá em Sabaody. E agora o Scorpigaban está desafiando um jovem imperador, o Luffy, para lutar com ele. Será mesmo que ele é forte como o Rayleigh, como foi deixado a entender no último capítulo? E se assim for, o que vai acontecer nessa batalha, se é que vai ser uma batalha mesmo? Tem muita coisa que não foi totalmente explicada no último capítulo a respeito do Scorpigaban, e não só relacionada ao seu nível de poder, mas como também a sua missão dentro de Elbaf. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac, e não é de hoje que a gente vem esperando essa aparição do Gaban que finalmente ocorreu. Esse é o tipo de teoria que demora tanto para acontecer que a gente já vai perdendo um pouco das esperanças ao longo do tempo. Mas agora que essa teoria da fandom, que existe vários membros do Roger espalhados pelo mundo esperando a chegada do Joy Boy finalmente aconteceu, finalmente foi comprovada, a gente pode discutir um pouco mais de profundidade sobre esse personagem. Que, como dito no próprio capítulo, é um personagem que é de igual para igual com Roger e o Rayleigh, sendo o braço esquerdo do Rei dos Piratas. É sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo, então deixa o like aí já, isso ajuda demais a divulgação do canal. Se você conhece o canal aqui agora, é porque alguém já curtiu o like antes, o que fez com que o YouTube divulgasse o vídeo para você. Então desde já eu agradeço a todo mundo que faz isso. Então depois da intro, a gente vai descobrir se esse Gaban é forte ou não é. E bom, primeiramente é bom lembrar, Eiichiro Oda, o autor desse mangá que a gente tanto gosta, ele gosta muito de personagens idosos fortes. Ele acredita que os velhos são legais no nosso mundo real, mas nem sempre são fortes, por isso ele deseja que eles sejam sempre fortes no seu mangá. E para deixar isso bem claro, isso foi dito no SBS do volume 82, onde o leitor faz o seguinte questionamento: eu acho que o One Piece tem vários personagens que são mais velhos, mas isso é algo que simplesmente não pode ser evitado por conta da natureza da história. Ou é porque você sofre da doença eu vou morrer se não desenhar personagens mais velhos? E o Oda praticamente tira leite de pedra nessa pergunta aqui, porque venhamos e convenhamos, não foi uma pergunta muito boa, mas a resposta foi excelente para o que eu quero discutir aqui nesse vídeo. O Oda fala o seguinte: eu adoro personagens mais velhos. Eu acho que a idade adiciona um pouco de profundidade aos personagens, tanto masculinos quanto femininos. One Piece tem muitos personagens mais velhos muito interessantes, mas no mundo real a idade tende a deixar as pessoas em um estado mais frágil. E sempre me desagradou o fato de que existem muitos jovens por aí que simplesmente não têm um pouco de respeito por essas pessoas mais velhas, exatamente por serem velhas. Então, com One Piece eu trouxe à vida uma das minhas incontáveis fantasias, que é o quão legal são as pessoas mais velhas que mantiveram suas forças ao passar dos anos. Essa parte é muito importante. Pessoas mais velhas que mantiveram suas forças ao passar dos anos. Um dia você também vai envelhecer. Seria ótimo se todos vocês pudessem permanecer tão fortes quanto os personagens de One Piece mais velhos são. E assim, aqui nessa carta o Oda deixa claro o desejo dele de fazer velhos fortes, um bom exemplo que a gente já viu algumas vezes nesse mangá. Mas isso quer dizer que os idosos são personagens mais fortes do que os mais velhos? É isso que ele deixou a entender? Não necessariamente. Vamos lá, começando com o próprio Barba Branca. Ele foi lá em Marineford e peitou todo mundo. Lutou com absolutamente todo mundo, contra todos os almirantes e deu uma bela surra no Akainu. Não é claro que ele não tenha tido diversos tipos de dificuldades, mas uma coisa que é bom sempre lembrar é que o Barba Branca estava muito doente. Talvez isso seja o fato mais determinante nessa batalha. Daria para dizer que o Barba Branca sem essa doença estaria no mesmo nível de quando ele era mais jovem? É complicado de dizer. Outro exemplo é o próprio Garp. Venhamos e convenhamos aqui, ele não deveria ter sido derrotado naquela ilha dos piratas do Barba Negra caso ele fosse mais jovem. O cara lutou contra o Shebeck do lado do Roger. Ele é o herói lendário da marinha que derrotou o Shiki junto do Sengoku. Ser derrotado pelo seu aprendiz em uma ilha onde o chefe não está nela, que no caso o chefe é o Barba Negra, não é uma coisa que combina bem com o personagem. Então os personagens mais velhos são nerfados naturalmente. Mas, Isaac, então o que o Oda quis dizer com esse SBS, onde ele fala que os velhos mantêm o seu nível de força durante os anos? Sobre isso, ser forte quando chega nessa idade não quer dizer exatamente só nível de força, pelo menos na minha opinião. Quando ele falou isso, eu acredito que, por exemplo, o Garp é muito forte, ele continua muito forte, porém, ele tem uma experiência ainda maior do que tinha antigamente. É o mesmo Garp de anos atrás? Não é o mesmo Garp de anos atrás, mas também é um Garp muito forte. Quem vai ser o maluco pra dizer que esse Garp aqui tá fraco? Ninguém é maluco de falar isso. Aliás, eu não sei se vocês pararam pra perceber isso, o Luffy em arcos passados, ele só tem enfrentado personagens mais experientes. Foi o Kaido, que é muito velho, a Big Mom, velha,
e os Gorosei. Mas isso é uma coisa que eu quero comentar um pouco mais pra frente. Mas voltando aqui pro Gaban, é fácil colocar essa lógica em cima dele, que ele continua muito forte, porém não é o mesmo nível de força que antigamente. O mesmo vale pro Rayleigh também. Dito isso, é um pouco absurdo tentar ver ele em uma batalha com o Luffy, sendo que o Rayleigh já teve um certo tipo de dificuldade com o Kizaru, onde ele se mostrou um pouco cansado durante aquela batalha, e o Luffy tratou o Kizaru com um pouco de facilidade lá no arco de Egghead. Tudo bem que o Kizaru ele tava muito estranho nesse arco, porque ao mesmo tempo que ele queria seguir as ordens do governo, ele também tinha uma amizade com o Vegapunk. Então não sei se dá para levar muito em consideração a presença do Kizaru em Egghead, inclusive é uma coisa que eu quero a opinião de vocês. Porque se o Kizaru tava ali para valorizar os almirantes foram meio que desvalorizados. Sem contar, é claro, a vergonha que o almirante Touro Verde passou lá no arco de Wano, ele literalmente fugiu do Shanks. Ou seja, o Akainu vai ter que aparecer aí para dar uma moral pros almirantes. Sobre o Gaban, é dito que ele sentiu uma presença estranha no castelo e foi conferir o que seria, dando a entender que ele provavelmente é um tipo de defensor de Elbaf. Caso não fosse, ele não se importaria com isso, ele simplesmente não iria lá. O que seria completamente normal. Existem vários personagens que quando chegam nessa idade, eles estão nem aí pra nada no mundo. Cheio daqueles discursos clichês que já viveram muito e que não se importam mais com nada. Eles estão cansados de perder pessoas na vida deles e tudo mais, que vocês conhecem muito bem. Só que no caso do Gaban é bem diferente. Ele tem uma família em Elbaf e caso tenha encontrado realmente os Cavaleiros Sagrados, o Shamrock e a Gunko, no castelo do falecido rei, ele teria os enfrentado. Pelo menos é isso que deu a entender. Ele os teria derrotado? Bom, é um bom questionamento para falar a verdade. Eu já vi muito comentário sobre esses dois falando que eles são bucha. É claro que todo fã de One Piece adora chamar novos personagens de bucha. Isso aconteceu com o Touro Verde também. Mas muito se dá também porque o Shamrock falou que precisaria de reforços, então quer dizer que ele não confia tanto assim no nível de poder dele. Mas eu sinceramente não duvido que o Gaban conseguiria pelo menos levar um deles pro buraco. Não sei se ganharia dos dois, mas pelo menos um deles ganharia. E sobre o próprio Gaban, o Leonardo no vídeo de capítulo passado, ele fez um comentário muito pertinente para essa análise que eu tô fazendo agora. Porque ele comenta o questionamento que alguns fãs e naturalmente acabaram fazendo por causa do Gaban, que ele agora quer visitar o Wano porque o Kaido agora se foi. Ou seja, não tem nenhuma ameaça para ele lá, dando a entender que o Gaban não seria do nível do Kaido, e se ele não é nível do Kaido, não faria muito sentido essa comparação entre ele, Rayleigh e o Roger, já que o Oden ganhou do Kaido com uma certa facilidade, digamos assim. Só que existe uma série de contextos, uma série de poréns pra gente pôr aqui. No vídeo o Léo comenta até o contexto sobre o Kaido não ser só um cara só, ele tem um exército todo ali, então se por exemplo o Luffy fosse enfrentar o Kaido de peito aberto, ou até mesmo o próprio Shanks, ele iria tomar, ele não teria um exército lá junto dele para enfrentar o exército do Kaido. E o Gaban, muito aparentemente, é um cara totalmente solitário. Só que tem um porém muito mais importante, porque aparentemente o Kaido teve o seu auge um pouco tardio. Quando a gente vê personagens no auge com uma menor idade, como o próprio Rayleigh, Roger e o Gar, o Kaido pode ter alcançado o seu auge quando mais velho, e o Oden enfrentou o Kaido um pouco mais fraco, digamos assim. Já que o Kaido não é uma pessoa, ele é mais para um Oni, isso poderia totalmente acontecer com certa facilidade, digamos assim. E no fim das contas, tudo vai depender mesmo do contexto. O Gaban vai conseguir derrotar o Luffy, digamos assim, no próximo capítulo? Se eu fosse dar uma opinião aqui, se fosse uma luta realmente 1x1, na porrada séria, eu diria que o Luffy venceria com certeza, principalmente se ele usar o Gear 5, porém eu acredito que vai ser uma dinâmica totalmente diferente. Vendo a personalidade do Gaban e vendo como o Luffy tá lidando meio que com isso, com uma certa imparcialidade, de que ele não gosta nem desgosta do Gaban, eu acredito que essa cena em si vai ser uma cena mais de humor, lembrando até aquele encontro do Deku com o Gran Torino, aquele mestre do All Might, onde acontece aquela velha clássica cena onde um velho mostra ser extremamente rápido e ágil apesar da sua idade, e eu acredito que não vai sair muito disso. É bem estilo de escrita do Oda desenhar algumas cenas engraçadas quando se trata de aliados. Eu não vejo muito o Gaban saindo na porrada do Luffy e os dois sangrando numa luta sangrenta, sabe? Eu não vejo isso acontecendo. Apesar de que é sempre legal ver o Luffy estimulando sua força até o máximo, sempre com novos adversários, coisa que aconteceu também com o Rayleigh, porém isso foi em um treinamento, o Rayleigh colocou ele em seu máximo. Quando se trata de aliados, o Oda não gosta de fazer esse tipo de escrita, onde ele coloca os dois para lutar. Ah, mas Isaac, o Roger e o Barba Branca já lutaram até a morte várias vezes, mas se vocês pararem pra perceber, até nessa luta do Roger e o Barba Branca, nesse flashback do Oden, tem várias cenas de humor ali. O próprio encontro deles, a forma que eles falam um com o outro e até como acaba deles bebendo, mostra muito disso que eu tô querendo falar aqui. Mas pra não ficar muito em cima do muro aqui, eu vou falar o seguinte, eu não acho que o Gaban seja do nível do Roger, nem que o Rayleigh seja do nível do Roger, nem que o Gaban seja do nível de Rayleigh, sabe? Da mesma forma que o Zoro
não é do nível do Luffy, nem que o Sanji é do nível do Zoro. Agora eu vou começar uma guerra aqui. Em nenhum momento aqui eu falei quem é mais forte que quem, tá? Eu só tô falando que nenhum deles é do mesmo nível. Porque aqui em One Piece existe muito isso de pé de igualdade. Os 4 Yonkous estão em pé de igualdade, apesar de que eu acredito que o Shanks seja mais forte que a Big Mom, por exemplo, porém, eles estão sim em pé de igualdade. Os 3 almirantes estão em pé de igualdade. Ah, então quer dizer que o Akainu, na época que ele era almirante, era mais fraco ou mais forte que o Kizaru. Não, isso não significa. Significa que eles dois se combatem. Por isso que existe até aquela luta que durou vários dias entre o Aokiji e o Akainu, onde dessa vez saiu um vencedor, que foi o Akainu, mas não significa que foi fácil pro Akainu. Então, resumidamente, o Gaban é muito forte, por isso que ele foi até o castelo do rei para ver essa presença. Ele tava lá para combater o Shamrock e a Jun. Isso é muito legal de se saber. E o que vai ser mais legal ainda de se saber é que o Shanks foi recentemente na ilha de Elbaf, foi até onde ele derrotou o Kid naquela cena espetacular do Shanks prevendo o futuro. Será que nessa passagem do Shanks ele chegou a conversar com o Gaban? Sim, o que eles conversaram? Será que eles estavam falando sobre uma possível chegada do Luffy em Elbaf? Eu não descarto nada disso, até porque recentemente a gente viu uma conversa do Shanks com o Rayleigh, que também foi muito boa. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais um vídeo onde eu dou minha opinião sobre o nível de força. Eu sei que isso não é muito importante aqui na obra, mas é uma coisa que é muito legal de se comentar sempre que possível. E bom, com a vinda do Gaban e as comparações que o Oda acabou fazendo nesse último capítulo, era muito normal que eu viesse aqui falar isso com vocês. Essa semana não tem capítulo, por isso que ainda fortalece mais eu ter vindo aqui para falar sobre isso, porque a gente vai ficar um tempinho sem ver essa continuação dessa cena, mas o canal aqui vai estar ativo e a gente vai lançar vídeo até esse próximo capítulo lançar. Dito isso, deixa o like aí quem não deixou ainda, comenta o que vocês acharam sobre o que eu falei aqui e até a próxima. Valeu!